Olá, 15ª aula do curso de Pinball Brasileiro de 78 e 86, o Pinball Taito. Hoje nós vamos ver o funcionamento dos displays, a primeira parte, como os displays são acionados. Mais de 11 horas da noite de um sábado e eu aqui gravando a aula. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria destacar que existem dois modelos de display, tá? Duas disposições de display. Uma mais antiga, das primeiras máquinas, e outra mais moderna, das máquinas, até as últimas máquinas, né? Nós tínhamos quatro jogadores, primeiro, segundo, terceiro, quarto jogador. Nós aqui tínhamos embaixo qual era a bola que estava em jogo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e última bola. Aqui nós tínhamos o crédito, quantas fichas o, o, o jogador colocou, né? Quantas moedas o jogador colocou, o crédito aparecia aqui. Aqui nós tínhamos qual era o jogador que estava em jogo, se era o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, aparecia um, dois, três ou quatro. E aqui, finalmente, aparecia um número que era o sorteio, né? No final do jogo tinha um sorteio. Se esse número batesse com um dos dígitos da sua pontuação, não lembro se é o primeiro ou o segundo, se esse número batesse com um dos dígitos da sua pontuação, você ganhava um jogo extra, um jogo grátis, né? Nas máquinas mais recentes, esses dois displays foram eliminados e ficou com a seguinte configuração: um, dois, três, quatro jogadores. Aqui passou a ser o número de créditos, quantas fichas você colocou na máquina, e aqui ficou qual era a bola que estava em jogo: primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta e última bola, né? Então foram eliminados dois displays, é, o que representou uma economia e uma simplificação do sistema, né? Cada jogador nós temos 6 displays, o que possibilita quase 1 milhão de pontos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, 6 displays, né? E na máquina nova nós temos 6 displays, mais 6 12, mais 6 18, mais 6 24. Com esses dois displays aqui, 24 mais 2, 26. Então nós temos 26 displays para acionar. Então já dá para ver que é um sistema complexo o acionamento do display. Não tem como ser fácil. Aqui nós esquematizamos, né? Colocamos o símbolozinho do display de 7 segmentos. E, de novo, esse aqui é um display antigo. Desculpa, isso aqui devia ter saído, perdão. Esses dois displays aqui não aparecem, eu vou corrigir isso. Nós temos os 6 displays do primeiro jogador, os 6 displays do segundo, os 6 displays do terceiro e os 6 displays do quarto jogador, né? Mais no canto inferior esquerdo crédito, no canto inferior direito bola. Ao passo que no anterior nós tínhamos mais dois displays a mais, certo? O display de sorteio, display de crédito, display de jogador, display de bola. Como é que é esse display? O display de 7 segmentos nada mais é do que 8 LEDs colocados num encapsulamento de epóxi transparente. Esse LED forma um número de acordo com como foi energizado, né? Esse pino aqui é o ponto decimal, é usado para indicar vírgula, né? O ponto, né? Nas operações matemáticas. No caso da Taito, esse LED não acende, pode desconsiderar a existência desse pino 10, né? Ah, nós temos vários segmentos, nós temos 7 segmentos, por isso que o nome de display de 7 segmentos, são da cor vermelha. Então, nós temos os segmentos A, B, C, D, E, F e G. De acordo com qual segmento está energizado, você forma um número. Por exemplo, você quer formar o número 3, você energiza o segmento A, B, C, D, G. Ó, A, B, C, D, G. Formou o número 3. Eu quero formar o número 8. Aciona todos. A, B, C, D, E, F, G. Eu quero formar o número 1. Aciona o B e o C. Pronto, formou o número 1. O display usado pela Taito é o display MAN8940. Ele é do tipo catodo comum. O que isso significa? Os LEDs são independentes, porém todos os catodos estão ligados no mesmo ponto.
No caso desse display, para facilitar a fabricação, o roteamento da placa, a fabricação da placa de circuito impresso, eles disponibilizaram 4 saídas para esse catodo comum. O pino 4, 9, 12 e 14. 17, desculpa. 4, 9, 12 e 17. E os outros pinos são usados para acionar cada um dos LEDs. Por exemplo, você quer acionar o número 1, você precisa acionar o LED B e C, segmento B e C. Então, vou procurar aqui, você tem que acionar, você tem que colocar um nível positivo no pino 15, um nível positivo no pino 13 e um nível negativo, digamos, no pino 17. Pronto, vai acender esse LED, vai acender esse LED. O que você vai ver no placar é o número 1. Lembrando que aqui está constando como LED o ponto decimal, lá, decimal point, pino 10. Só que isso aqui não é usado na Taito, né? Na verdade, são 8 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Por causa do ponto decimal. Como não é usado na Taito, é como se isso aqui não existisse. Ok? Aqui nós temos duas versões do display. Existe a versão catodo comum, que é o MAN8940, que é o que nós usamos. E existe a versão MAN8910, que é o anodo comum. Esse aqui não é usado, descarta isso aqui. Porém, os pinos são os mesmos, tá vendo? O que diferencia é o que aqui o catodo é comum, o anodo comum, e aqui é catodo comum. Então, de novo, o catodo comum, ele está no pino 4, está no pino 9, está no pino 12 e está no pino 17. Se você, de novo, quer acionar o número 1, ou seja, segmentos B e C, você tem que colocar um nível de tensão positivo aqui no pino 15 e no pino C, no pino 13, você tem que colocar tensão positiva também. Com isso, você aciona o segmento C e o segmento B. E no catodo, um desses catodos comuns, você tem que colocar a tensão negativa. Bom, agora nós precisamos de um circuito integrado especial chamado decodificador BCD display de 7 segmentos. No caso que a Taito usa, é o 7446. O 7446 ele é do tipo Open Collector, né? Lembra que nós falamos nas aulas anteriores? Ele é do tipo coletor aberto. A saída dele só tem um transistor, ao invés de ter dois transistores operando em poste de totem, né? O totem pole, né? Ah, o que é display BCD? Aqui está errado, né? Eu peguei na internet, mas é binary. Binary, tem que colocar um R aqui, né? Você tem 4 entradas, uma codificação de 4 entradas que só existe de 0 até 9. Então, se você quiser representar o 0 em BCD, você coloca nas entradas A, B, C e D, né? 8421, 0, 0, 0, 0. Então, você vai ter 0, né? Se você quiser, por exemplo, representar o 3, você tem que colocar 1 aqui, 0 e 0, né? Então, o display BCD só funciona, só existe nessa codificação do pino 0 a 9. Só que o binário, vocês lembram que vai de. Depois do 9 tem o que seria o 10, mas não existe um conceito hexadecimal 10, então seria o número A, B, C, D, E e F. No sistema BCD não existe A, B, C, D, E e F, ele para no 9, né? E aqui esse 8421 é para indicar os pesos, ou seja, cada uma dessa posição vale um número. Por exemplo, o número 7, você tem em BCD 0, 1, 1, 1. Por quê? Esse 1 aqui tem peso 1, esse 1 aqui tem peso 2 e esse 1 aqui tem peso 4. Então, 4 mais 2 mais 1 vai dar exatamente 7. Se você quiser o número 6, você pega o 4 mais 2, você tem 6. Então, você coloca 0, 1, 1, 0 no decodificador, que na saída ele vai ter o número 6 em sua saída. O 7446 ele tem as 4 entradas: A, B,
C e D. GND é o negativo da alimentação, VCC é o mais 5 volts. Aqui são as saídas ativas em nível lógico baixo. Olha a bolinha aqui, ativas em nível lógico baixo. Então se tiver ativa essa saída, é zero, né? Então, se você quiser, se você quiser gerar o número um aqui, você precisa colocar em nível zero a saída B e nível zero a saída C. Lembra dos 7 segmentos? Ó, B, C. Você precisa colocar em zero porque é ativa em nível zero. E para colocar em nível um, você precisa colocar a primeira entrada em nível um e as demais entradas em nível zero. Então, a primeira entrada A em nível um e as demais entradas D, B e C em nível zero, né? Por hora, descartem esses pinos 3, 4 e 5. Isso aí, quando eu estiver ensinando a placa interface, vocês vão entender como funciona isso. Mas, bom, 3 já dá para entender que ele está em teste de lâmpada, né? Então, quando isso aqui está em nível zero, aqui, isso aqui é ativo nível zero. Quando isso aqui estiver em nível zero, todos os segmentos vão ficar ativos. Então, vai ser nível baixo em todos esses segmentos aqui. Então, todos os LEDs acendem do display de 7 segmentos, né? RBI e RBI barra RBO, RB0, né? Desculpa, RBO. BI, RBO e RBI eu explicarei mais à frente, quando falar especificamente da placa interface. Bom, como nós vemos aqui, se você quiser gerar um número um, você tem que ativar a entrada A e desativar a entrada B, C e D. Com isso, a entrada B e C vão para nível baixo, ou seja, vão ficar ativas, e as demais vão ficar em nível alto. Pronto, formou o nível um. Eu quero formar o nível 8. O nível 8 você tem que colocar a primeira entrada, a entrada D, a mais significativa, em H. Lembra que D tem peso 8? Essa aqui tem peso 8. Ó. Tem peso 8. Então, isso aqui que é essa. E as demais em nível zero. Então, você vai colocar 1, 0, 0, 0 na entrada, né? E você vai ter todas as entradas ativadas em nível baixo. Então, porque o 8 precisa de todos os LEDs acesos para formar o número 8. E assim sucessivamente. No 7446 tem uma particularidade. Apesar dessas combinações 10, 11, 12, 13, 14 e 15 não existirem no sistema BCD, eles colocaram disponíveis a formação de alguns caracteres. Então, por exemplo, se você colocar 12, né, não existe no BCD, não existe 12, mas se você colocar a entrada B e C em nível 1, B e A em nível 0, você vai acionar o display B, F e G. B, F e G. Então vai aparecer tipo um U minúsculo em cima. Ó. B, F, G. Vai aparecer um U aqui em cima. Um pequeno U, por exemplo. Né? Isso aí não existe. Isso não é um número. Isso não existe na codificação BCD. Mas o fabricante deixou de brinde essas combinações. A mais interessante de todas é a combinação 15, que, de novo, não existe no BCD. Se você colocar todas as entradas em nível alto, ó, A em nível 1, B em nível 1, C em nível 1 e D em nível 1, ele vai jogar todas as saídas em nível alto. Ou seja, ele vai apagar totalmente o display. Ele vai desligar o display. Então, por exemplo, se você tiver com 900 mil pontos, 90 mil pontos, por exemplo, né? Volta aqui. Se você tiver com 90 mil pontos, você vai ter um 9 aqui, 0, 0, 0, 0 aqui. Porém, esse display, você pode colocar um 0, porque 0 à esquerda não tem significado, né? Daí vem a expressão você é um 0 à esquerda, né? Você pode colocar um 0, mas fica esteticamente feio. É mais bonito você apagar esse display, ao invés de colocar um 0, você apagar esse display e só mostrar o 9, 0, 0, 0, 0 para indicar 90 mil pontos. Então, para você fazer esse apagamento total do LED, você joga um comando aqui 15. Você joga um comando 15 que aí você vai gerar a saída H, 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 nível alto em tudo, vai desligar o display. Ok?
Bom, como nós vimos, voltando lá, aqui você vai gastar 4, 8, não, desculpa, 6, 12, 18, 24, 25, 26 displays. Então, se você fizer da forma convencional, você vai precisar de 26 decodificadores 7446. Um para cada display. São 26 displays, você vai precisar de 26, 74, 46. Então isso vai ficar extremamente caro, a placa vai ficar muito grande, então tem que ter um jeito de fazer isso melhor. O jeito de fazer isso melhor é a técnica chamada multiplexação por divisão do tempo. Como é que funciona a multiplexação por divisão do tempo? Imagina que aqui nós já vimos que ele é catodo comum, então o catodo ele tem que ser enterrado. E desse lado de cá nós temos um 7446 comandando o display. Na multiplexação por divisão do tempo, você usa um 7446 para acionar todos os displays. E você usa uma chave eletrônica para aterrar temporariamente o display que você quer acionar naquele momento. Então, é como se fosse uma chave girando, por isso que eu coloquei esse símbolo aqui. Ela fica girando continuamente e mandando para a Terra. Então, no primeiro momento, ela manda para a Terra esse display aqui, o display ilumina e mostra o número que tem que ser mostrado. Passa um tempo, essa chave migra para cá, ele desliga esse display, liga esse display número 2 e agora o 7446 manda uma nova informação com o valor que quer colocar aqui. Passa um tempo, essa chave migra para o número display 3, exibe a informação do display 3, passa um tempo, exibe a informação do display 4 e depois o ciclo se reinicia. Né? Nós fizemos esquematicamente desse jeito aqui. Você tem um comando, você tem um demultiplexador, e isso aqui vai girando, 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 de forma que ele vai primeiro acionar o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, e depois volta. 1, 2, 3, 4. Como é que fica isso no tempo? Isso aqui é o tempo passando, né? É um gráfico do tempo passando. Ele primeiro, nesse exemplo aqui de 4 displays, ele primeiro exibe o display 1, depois exibe o display 2, depois exibe o display 3, depois exibe o display 4, depois volta para o display 1, para o display 2, para o display 3, para o display 4, volta de novo para o 1, 2, 3, 4. Evidentemente que o brilho vai ficar muito baixo, porque ele vai ficar um quarto do tempo ligado e 3/4 do tempo, 1, 2, 3/4 do tempo desligado. Esse aqui também vai ficar um quarto do tempo ligado e 3/4 do tempo desligado. Quando esse aqui está ligado, e todos esses aqui estão desligados. Quando esse aqui está ligado, todos esses aqui estão desligados. Então, na prática, o display só fica um quarto do tempo ligado. Então, você teria menos brilho. Você vai compensar isso com maior corrente. Ah, mas não queima o LED? Não, isso é considerado uma corrente de pico. O LED aguenta um determinado valor de corrente de pico, maior do que em modo contínuo. Né? No caso da Taito, eles usaram dois 7446. Eu estou adiantando aqui a próxima aula, mas eles usaram dois 7446. Então, são dois displays acionados simultaneamente. Então, você tem o display, por exemplo, display 1, esse par de display aqui, display 2, esse par de display aqui, display 3, esse par de display aqui, display 4, esse par de display aqui, depois 5, esse par, 6, esse par, 7, esse par, 8, 9, assim sucessivamente. Né? E no caso da Taito, a varredura, né, essa multiplicação por divisão do tempo, é dividido por 16. Então, na verdade, aqui no nosso exemplo, para ficar mais didático, mais fácil de entender, eu fiz por 4, mas na verdade é por 16, ok? Então, teoricamente, você pode adicionar um par vezes 16. Como um par são dois displays, óbvio, né? Então, você pode, no sistema da Taito, você pode acionar até 32 displays de 7 segmentos. A Taito usa 26, então tem alguns que não estão sendo usados. Mas isso é papo para outra aula, ok? Vamos agora fazer a introdução de como a Taito faz é, essa multiplexação de displays.
É, isso aqui é um Application Note antigo da HP, o Application Note 1006, está disponível nesse link aqui. É, é muito interessante, vale a pena ler, mas ele mostra que como essa ideia que a Taito usou não é uma ideia nova. Isso aqui é uma ideia já bastante madura, né? Então, além do problema, da quantidade de 7446 e de drives que você tem que usar, né? Isso aqui é tudo 7446, né? Então, vamos falar uma coisa só. Além da quantidade enorme de 7446 que você teria que usar, um outro problema que você teria é que você consome muito recurso do microprocessador, né? Então, o microprocessador gastaria muito tempo, um tempo precioso de processamento se ficasse ele mesmo fazendo a varredura. Então, para facilitar isso, o microprocessador, o hardware, ele é feito de uma forma como está mostrado aqui nesse Application Note. No caso da Taito tem suas particularidades, já falamos. Não é, mas a filosofia é exatamente igual. O que muda são os números, tá? Os números de display, o número da RAM, mas a filosofia é igual, ok? Inclusive, por coincidência, eles estão usando também como um catodo comum, tá vendo? Coincidência, né? Bem, como é que funciona? A CPU quer escrever um dado aqui no display, quer escrever 1250, por exemplo, né? 1250. 1250. A CPU não escreve diretamente no display, ela escreve numa memória RAM. Então, quando ela escreve esse valor, na prática, é, esse valor é escrito em duas memórias RAMs. A memória RAM que fica na CPU, que é a memória RAM realmente oficial que a CPU trabalha, né? E também escreve o mesmo conteúdo dessa região nessa memória RAM aqui. Essa memória RAM aqui armazena os valores que vão ser exibidos no display. Porém, essa configuração não permite que a CPU leia o que está armazenado aqui. Então, ela escreve a mesma coisa duplicado. Ela escreve na memória RAM oficial, que está na CPU. Nessa ele consegue ler o dado. E essa aqui ela só consegue escrever. Então, na hora de escrever, ela escreve na memória RAM oficial da CPU e nessa memória RAM aqui que está na placa interface, né? Então, ela já manda o dado BCD, ABCD, como nós já falamos, ela manda para essa memória RAM e armazena os 1250 aí que você quer exibir no display, né? E como é que ela faz isso? Ela tem um endereçamento, ela manda um comando de escrita para cá. Esse comando de escrita pega os dados que estão aqui e armazena de acordo com o endereço que está definido no RAM address, né? O endereço que a CPU definiu, né? Então, no endereço, digamos aqui, 4, ela vai escrever 1. No endereço 3, ela vai escrever 2. No endereço 1, no endereço 3, ela vai escrever 2. No endereço 2, ela vai escrever 5. E no endereço 1, ela vai escrever 0, formando o nosso 1250. Esse valor vem para cá, ele é decodificado, ele recebe uma notificação, né, para acionar o, o display e vai para os segmentos do display, ó, A, B, C, D, E, F, G, e aciona os displays, né? Então aqui é o fluxo de como a informação chega, né? Vem da RAM, vem da CPU, passa pela RAM, passa pelo decodificador, passa pelos drivers, chega no display, né? E esse MUX, ele é como se fosse uma chave eletrônica. Ele pega é como se tivesse uma chave para cá, três chaves para cá, três chaves para cá. Quando você está com o comando write, comando de escrita ativo, ele faz com que essa entrada aqui saia aqui. Porque você está escrevendo, então você tem que definir o endereço além de definir o dado. Lembra? Endereço é o local onde está o dado. Dado é o valor que você quer, é a informação que você quer. Então ele mandou o endereço para cá. Então, quando esse sinal de escrita estiver chegando para habilitar a memória no modo de escrita, ele também manda um comando para o multiplexador. Então, esse faz com que esse fluxo seja nesse sentido, ó, do endereço também da RAM para essa RAM aqui. Quando esse sinal está inativo, ele vai pegar essa RAM aqui, vai pegar os endereços fornecidos por esse circuito aqui de baixo.
que é esse circuito aqui de baixo? Nós temos um oscilador, um clock, gerando sinais. Ele vai contar, passa por um contador, e o contador vai começar a gerar números aqui. 000, 001, 002, 003, 00, desculpa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai fazer o quê? A varredura da memória, porque quando tiver 000 aqui, é o endereço 0 que vai ser lido, esse endereço vai sair aqui, esse endereço vai sair aqui, o dado vai sair aqui, desculpa, e vai finalmente chegar nesse display 0. Mas por que ele chega no display 0 e não chega no display 1? Porque esse valor aqui, 00000, vai para esse decodificador também. Então, esse 000 aqui vai fazer com que o decodificador ative esse nível, esse transistor aqui. Esse transistor conduz e acende o display, ao passo que os outros transistores estarão desligados. Do mesmo modo, quando você colocar aqui 0, 1, 0, que é 2 em binário, aqui não vai estar tendo escrita, aqui vai passar para RAM, então você vai ler o que? Você vai ler o endereço 1, endereço 2, desculpa, é esse endereço aqui. Esse endereço 2 vai abrir, vai passar os dados contidos no endereço 2 para o decodificador BCD e vai chegar aqui. Ao mesmo tempo que esse endereço 2 aqui vai desligar esse transistor, ligar esse e desligar esses três transistores também. Ligando esse transistor, fecha o circuito e acende o display, somente esse display. Ou seja, conforme o clock vai gerando os pulsos, esses pulsos vão ser convertidos, vão ser contados, esses pulsos vão ser decodificados por esse demultiplexador e você vai ter uma varredura. Primeiro liga esse transistor e desliga os demais. Depois liga esse transistor e desliga esses três mais esse. Depois liga esse transistor, desliga esse par e esse par também. Depois liga esse transistor e desliga esse transistor aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Depois liga esse transistor, desliga todos esses quatro. E em seguida o ciclo se reinicia, aí volta a energizar esse aqui. Ou seja, ele está sempre fazendo como se fosse uma ação de uma vassoura, uma varredura na tela. Por isso que quando você pega o celular e começa a filmar, às vezes você vê essa varredura, você consegue ver os LEDs piscando, porque a frequência de captação do celular não é a mesma dos displays, então você consegue ver. Bom, basicamente é isso. Esse é o conceito que nós queríamos passar. Próxima aula a gente vai entrar em detalhes de como é feito para valer na Taito. Mas por hora eu posso dizer o seguinte, é muito parecido com isso aqui. Muito. Isso aqui é quase um resumão da placa interface no que tange a acionamento do displays, ok? Então até a próxima aula, bom domingo para todos e um abraço.